Pessoal, boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre a peça que eu passei na última aula para vocês, que foi a peça relacionada a uma negativação indevida, né, que foi realizada então pelo Serasa a pedido da Transportadora SA. Nesta peça eu não fiz a correção individual, porque eu vou fazer essa geral para poder explicar um pouco sobre a questão da tutela, explicar um pouco também sobre um novo tema chamado repetição de indébito. Então eu resolvi fazer esse vídeo genérico, e aí cada um faz a sua correção individual. O material por escrito já está no Classroom, então vocês podem fazer esse link aí entre o documento e a videoaula e fazer a sua correção individual. Qualquer dúvida que vocês ficarem da aula de hoje, vocês podem mandar para mim, ou aqui no vídeo, ou lá no Classroom, ou também pelo Instagram, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Hoje resolvi aparecer aqui um pouquinho diferente, resolvi colocar uma corzinha no meu batom, resolvi fazer as minhas unhas, resolvi dar um up na minha situação, que eu tava aparecendo aqui muito basiquinha e tal, a gente chega correndo do escritório, fazendo as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia mesmo. Agora as audiências também estão sendo por videoconferência, então a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então acaba que a gente fica um pouco mais por conta do outro lado profissional, né, nesse período, nesse problema que estamos passando, porque aqui na Fadiva a gente já conseguiu saber o que fazer, já deram todo o suporte para nós, então agora a gente está precisando também um pouco de suporte do próprio tribunal, tá? Então, por isso, eu tava vindo meio desesperada, e por outros motivos também, que não vem ao caso nesse momento, mas hoje eu resolvi dar um up, dar uma melhoradinha. Espero que esteja melhor para assistir o vídeo agora. Bom, pessoal, a peça que mandei para vocês nessa última aula foi de uma negativação indevida. A mulher, né, a Juliana, ela efetuou o pagamento de uma determinada conta, mas ela não tinha como comprovar, ela também não quis discussão, realizou novamente o pagamento e guardou o comprovante, né? Só que a empresa não retirou o seu nome do Serasa, lembrando que a retirada do nome do Serasa deve ser feita em 5 dias, tá? A partir da data do pagamento. Então, isso não foi feito. Então, ela lhe procura, e a questão é muito clara, no sentido de que ela lhe procura, no sentido de retirar o nome dela dos órgãos de proteção ao crédito, nesse caso, Serasa, lembrando que poderia ter sido negativado só pelo SPC, por exemplo, tá? Que são órgãos distintos. Então, ela queria a retirada do nome desse órgão de proteção ao crédito, Serasa, e danos morais, entendendo que ela teve um abalo psicológico ali, porque ela tentou efetuar uma compra, um financiamento, e não conseguiu. E foi na hora que ela descobriu que o seu nome ainda estava negativado, né? Então, ela estava em prejuízo naquele momento, porque ela queria fazer uma compra, enfim, e não estava conseguindo, porque o seu nome estava sujo na praça, né? Como a gente conhece da forma vulgar. Então, o seu nome estava negativado. Razão pela qual muitas pessoas me vieram com questionamentos sobre se seria possível requerer uma repetição de indébito. A gente vai falar sobre essa repetição de indébito ao longo da correção. Na hora que eu chegar lá sobre a retirada do nome da negativação, a gente fala sobre essa repetição de indébito, se seria possível ou se não seria possível, tá? Mas entendam, a questão ela foi muito clara no sentido de que o examinador queria de você eram tão somente duas coisas, que era a retirada do nome dela e a concessão de danos morais. Em nenhum momento a questão falou assim, ela lhe procura na qualidade de advogado para que você tome as medidas judiciais cabíveis. Se fosse assim, você poderia abranger todas as possibilidades do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Mas a questão ela foi objetiva e ela te limitou o assunto. Ela falou que ela queria tão somente a retirada do nome, bem como a indenização no valor de danos morais. Então já adianto aqui para vocês um pouquinho que quem pediu repetição de indébito, a gente vai ver depois o que é isso, não está errado, mas não seria pontuado, porque não foi o objetivo do examinador, tá? Seria possível, a gente vai ver que é possível requerer isso. Se fosse na vida real, muito provavelmente você iria requerer. Mas como a questão ela te disse o que ela queria,
o examinador não pontuaria sobre a repetição de débito, tá? Isso só para adiantar a situação. Então, nós temos aqui uma peça que pode ser distribuída no juizado especial ou na justiça comum. Então, vocês poderiam optar. Se vocês utilizassem o juizado especial, vocês seguiriam o rito lá da Lei 9.099, no que compete a questão de competência. Agora, se você seguisse a justiça comum, você tinha que seguir lá o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Aqui estava mais fácil a questão do endereçamento, porque eu não te dei nenhuma comarca. Então, você não precisou ficar em dúvida, será que mando para São Paulo, Eloy Mendes, Varginha? Porque não tinha comarca. Então, bastava colocar reticências. Mas muito cuidado, pessoal. A partir do momento que você opta por um endereçamento, você tem que entender que os pedidos serão diferentes. Por exemplo, quando você opta por escolher o juizado especial, quer dizer que lá no pedido você não pode requerer condenação em custas, porque lá não tem custas processuais em primeira instância. Você não pode requerer assistência gratuita. Por que você não pode requerer assistência gratuita? Porque lá não tem condenação em custas. Condenação em sucumbência também não, lá não tem honorários de sucumbência. Então, a partir do momento que você escolhe, você está falando para o examinador, olha, eu vou falar sobre o juizado especial. Então, o recado que você está passando para o examinador eu sei como funciona a Lei 9.099 e é isso que ele vai ver quando do pedido. Então, se você endereçou para o juizado e lá no pedido você requereu assistência gratuita, o examinador vai verificar o quê? Olha, eu vou ter que te retirar o seu ponto aqui, porque você não se atentou que na Lei 9.099 não há necessidade de requerimento de assistência gratuita em primeira instância. Não é o momento oportuno para isso. Diferentemente, se você tivesse optado pela justiça comum. Justiça comum nós temos condenação em custas, eu tenho que comprovar o pagamento da guia do processo ou pedido de assistência gratuita. A própria citação no juizado é diferente. No juizado cita-se para comparecer em audiência de conciliação, porque a audiência de conciliação ela é obrigatória no juizado especial. Então, quando você coloca citação para oferecer resposta ou citação para oferecer contestação, isso está errado, porque no juizado especial a contestação ela pode ser oferecida, ela pode ser ofertada até a data da audiência de instrução ou julgamento, então lá na frente, quase que no final do processo. Então, você está mostrando para o examinador que você não sabe tanto assim como é o rito da Lei 9.099, tá? Então, na última peça, teve gente que fez juizado, teve gente que fez justiça comum. E eu corrigi conforme o endereçamento que cada um optou. Então, quem optou pela justiça comum, eu corrigi como justiça comum. Quem optou pelo juizado especial, eu corrigi como sendo juizado especial. Então, fiquem atentos a isso. O benefício de se escolher juizado especial é porque os pedidos, vocês terão pedidos menores, menos coisas para pedir. Enquanto que na justiça comum você teria que pensar um pouco mais, então poderia ter um medo aí de você esquecer algum pedido e perder algum ponto com isso. Mas ao mesmo tempo, se no juizado você pede o que você quer, você está passando o recado para o examinador que não sabe tanto assim como funciona a Lei 9.099. E isso retira os seus pontos. Fechado? Muito bem. Então, fiquem atentos na hora de escolher o endereçamento em duas situações. Primeiro, regrinhas de competência em relação à comarca. Não tivemos dificuldades nessa peça porque não foi dada nenhum tipo de comarca ou circunscrição para vocês. E, ao escolher, lembrar que os pedidos são diferentes, se for juizado especial e se for justiça comum, tá bom? Ótimo. Cliente de vocês é a Juliana e a parte ré é Transportes SA. Parece bobo, mas eu vi que teve gente que colocou como parte ré o Serasa. Não é o Serasa, é a empresa que requereu a negativação, tá? Ou a empresa que não requereu a retirada do nome dela. No caso, a Transportes SA. A Serasa só fez a sua função, tá? Que era negativar ou não retirar o nome negativado, que ela não recebeu uma ordem para isso, tá? Então, a parte ré é aquela relação consumerista que nós temos entre Juliana e Transportes SA. Fechado? Ótimo, então cuidado com isso em relação à parte ré. Também não temos um litisconsórcio passivo aqui, sequer facultativo, tá? Muito bem. Agora, olha só. Em relação ao nome da peça, vocês tinham duas opções.
aquela opção que a gente sempre usa quando não se sabe o que fazer, e tem a opção cultural, tá? A primeira opção, então, ação de conhecimento pelo procedimento comum com pedido de tutela antecipada, a gente vai falar sobre isso. Ou então, ação declaratória de inexistência de débito combinado com pedido de indenização de danos morais com o pedido de tutela antecipada. Esse nome seria o nome mais conhecido na vida forense, mas vocês poderiam optar entre um e outro, ok? Teve gente que me questionou o seguinte: professora, eu poderia ajuizar uma ação declaratória para retirar o nome da pessoa do Serasa e uma outra ação separada pedindo dano moral? Ou eu tenho que fazer as duas coisas juntas? Ou eu sou obrigada a fazer as duas coisas na mesma ação, ao invés de desmembrar em duas? Pessoal, o Código de Processo Civil não proíbe esse desmembramento de ações. Você poderia ter ajuizado duas separadas. Uma ação declaratória de inexistência de débito, o juiz declararia que o débito não existe e mandaria retirar o nome daquela fulana, da Juliana, do Serasa, e uma outra ação que correria simultaneamente de danos morais. Então, você pode realizar esse desmembramento, tá? Ou realizar tudo junto, como é a nossa peça de hoje. Fica a seu critério, tá bom? Tudo bem, mas na prova, vocês vão fazer tudo junto, vocês não vão fazer duas peças separadas. Fechado? Ótimo. Agora, dos fatos, vocês redigiriam lá o que a questão falou para vocês, lembrando que vocês não podem inventar nenhum tipo de dado, tá? Em relação ao direito, primeira coisa que vocês vão ter que falar é sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, aquilo que vocês já aprenderam do artigo 2º e do artigo 3º do CDC, explicar para o juiz que existe ali uma realidade consumerista, então, uma relação de consumidor e fornecedor. Lembrando que aqui nós estamos no artigo 3º, no parágrafo 2º, nós temos um problema não relacionado a um produto, e sim a um serviço. Então, quem utilizou o artigo 2º e, na sequência, o artigo 3º, parágrafo 1º, não levaria o ponto do artigo 3º, tá? Porque seria artigo 3º, parágrafo 2º. Professor, eu fui bem espertinho, coloquei o artigo 3º, coloquei ele na íntegra, coloquei o parágrafo 1º, e o parágrafo 2º, então falei de produto e também falei de serviço. Serei pontuado? Será, porque o parágrafo 2º está lá. Então, na dúvida, professora, na hora eu não sabia se era produto, se era serviço, tudo bem que uma coisa é muito diferente da outra, né? Que a gente já fez sobre defeito de produto, agora a gente está vendo uma falha de serviço. Então, são coisas diferentes. Mas na hora da prova ficou em dúvida, não tem problema nenhum você colocar o artigo 3º, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá? Sendo que o mais ideal é você optar. Mas se você utilizou os dois, não tem problema. O artigo tá ali, o parágrafo tá ali, vai ser pontuado, tá? Muito bom. Então, nós temos aí uma relação consumerista, que vocês já estavam adaptados, né? É evidente que essa relação de consumidor e fornecedor existem. Agora a gente entra numa matéria um tanto quanto nova, não tão nova, porque vocês já tiveram, acho que com o professor Pablo, mas na nossa matéria é a primeira vez que a gente vai falar, que é sobre tutela antecipada, tá? Primeira coisa que me questionaram, eu poderia pedir tutela antecipada nessa peça? Evidentemente que sim, e é por isso que eu estou introduzindo essa matéria agora para vocês. Eu acho que eu já dei alguma peça também que seria cabível o pedido de tutela, mas como a gente ainda não tinha tido, eu não cobrei e também não mencionei sobre o assunto. Mas a partir de agora, se eu der alguma peça onde seja cabível tutela antecipada, eu vou pontuar, tá? Então toda questão vocês vão ter que ver, será que é cabível pedido de tutela, tá? Primeira coisa, tutela antecipada, muitas das vezes a gente utiliza como sendo sinônimo de liminar. Muita gente coloca assim no nome da peça, tananana, com pedido de liminar. Ou coloca lá no direito, da liminar. Pessoal, isso virou cultural falar que tutela é a mesma coisa que liminar, mas não é. Liminar é uma coisa e tutela é outra. Tutela antecipada, nós temos dois requisitos de validade para que ela exista, enquanto que a liminar, nós temos uma só, tá? Por exemplo, nas ações de despejo, por conta de uma lei própria, que trata sobre as ações de despejo, lá fala que é possível despejo liminar, e usa-se dessa palavra.
E aí ela fala do despejo liminar que é necessário tão somente um requisito para que essa liminar seja concedida. Então eu não tenho 2 requisitos na liminar, eu tenho um só. A gente não vai falar da liminar agora, porque vocês vão ter comigo lá no 9º período. Por exemplo, sobre a ação de despejo. Mentira, no 10º período. A gente vai ver qual é esse requisito da liminar e como que ela funciona. Mas, em regra, tecnicamente falando, a liminar ela tem um único requisito e a própria lei vai te falar quando for cabível a liminar. E aí, quando não for cabível a liminar, é possível requerer o pedido de tutela antecipada. Porque é muito melhor você pedir uma liminar que tem tão somente um requisito do que a tutela que tem 2. Você tem que comprovar 2 requisitos ao invés de 1. Então, quando você tem a possibilidade de liminar, é melhor, porque é mais fácil de comprovação, né? Não é o nosso caso. No nosso caso, nós estamos falando aqui de tutela antecipada. Desculpa que eu tô um pouquinho ofegante hoje, tá? Por conta de umas situações aí. Então, vamos lá. Em relação à tutela, nós temos 2 requisitos distintos. O primeiro é o periculo in mora e o fumus boni iuris, ou seja, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Eu tenho que justificar para o juiz que existe esse requisito do periculo in mora, também chamado perigo da demora, e tenho que falar para o juiz que existe o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, e juntar com aquela probabilidade, tá? De que o direito talvez exista por intermédio de uma eventual prova que eu tenho no processo. O que aconteceu aqui na questão? Ela pagou. Ela tem o comprovante de pagamento. Então, ao invés de ter que esperar a execução da sentença lá no final, para que o nome seja retirado, o que eu estou pedindo para o juiz é para antecipar uma possível sentença que ele daria ao final. Então, ele antecipa essa sentença para o início do processo. Evidentemente que quando da sentença lá no final, o juiz ele vai manter o que foi decidido na tutela ou não. Ele pode verificar ao longo do processo, pelas provas juntadas aos autos, de que o que ele concedeu na tutela não é pertinente. E ele dá uma sentença diversa, tá? Quer dizer, ele ter concedido a tutela não vai vincular a sentença dele. Ele pode modificar o final, tá? Mas quando eu tenho esses 2 requisitos, eu posso pedir essa antecipação. E essa antecipação, ela vai existir quando a parte ela não puder esperar essa execução da sentença. Ela precisa de um cumprimento urgente de uma eventual decisão judicial. Por isso que a tutela antecipada, chama antecipada porque o juiz vai antecipar a sua decisão, ela normalmente vai vir com uma multa. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente quer que retire o nome dela, porque ela quer efetuar uma compra, não é isso? Tem como ela esperar para efetuar a compra dali 2 anos? Não tem, né? Ela tem uma certa urgência. Então, eu vou pedir para o juiz retirar o nome dela do Serasa já no início do processo, porque nós temos esses 2 requisitos, o periculo in mora e o fumus boni iuris. Eu vou demonstrar para o juiz que existe essa urgência, porque ela quer realizar uma compra e não consegue, e não tem como ela esperar. Então, por intermédio dessa urgência, o juiz verificando que existem esses requisitos, ele vai conceder essa tutela, ou seja, vai retirar o nome dela do Serasa para que ela possa, ao longo do processo, realizar as compras que lhe convém, tá? E no final do processo, o juiz ou vai manter essa decisão da retirada, ou ele vai entender diferente. Não, eu fiz errado, mantenha-se o nome dela. Aí o nome dela vai voltar para o Serasa, tá? Lembrando que não vai vincular a sentença do juiz. Então, lembrem-se, para que a tutela antecipada ela seja concedida, tem que haver requerimento da parte. O juiz nunca vai poder conceder uma tutela antecipada ex officio, ou seja, de ofício. Por isso que você, na qualidade de advogado, deve requerer isso num capítulo separado. Como a tutela é uma medida de urgência, ela tem que ser pedida logo no início. Então, logo que você demonstrou que existe uma relação consumerista, juiz, existe CDC aqui. Na sequência, você já pede antecipação dos efeitos da tutela, lembrando dos requisitos de urgência, do periculo in mora, que é o dano em potencial, que é o risco do processo principal não ser útil ao interesse demonstrado pela própria parte, no caso, a parte autora. O dano, é possível que o dano seja grave, ao mesmo tempo o dano pode ser irreparável ou de difícil reparação. Então, comprovar para o juiz que esses requisitos existem. Comprovar para o juiz que existe provas para conduzi-lo a um juízo de probabilidade que seja apto
para a antecipação do pleito, tá? Então, eu devo comprovar que existe o periculum in mora e o fumus boniuris. Por isso, nesse capítulo, vai depender do caso concreto, porque você vai ter que me justificar e justificar para o examinador e também para o juiz. Isso é muito importante, porque se você não justificar para o juiz na vida real, ele simplesmente não vai conceder, porque você não justificou, você não falou do caso concreto. Não adianta você jogar artigos da tutela ali que não vai resolver, tá? Então, você tem que justificar para mim na questão, na peça, aonde você viu o periculum in mora e aonde você viu o fumus boniuris, a fumaça do bom direito, probabilidade do direito, e aonde você viu o perigo da demora, o perigo da resolução do processo. Aqui, nesse caso, é muito simples. Ela quer fazer uma compra, ela tem um pagamento, ela tem um comprovante, ou seja, a probabilidade do direito dela tá ali, porque ela tem uma prova pré-constituída nos autos. E existe o perigo da demora do resultado útil do processo, porque ela quer efetuar uma compra, não consegue, ela não pode esperar. Então, aqui ficou bem claro que existem esses dois requisitos. Então, por isso, vocês devem sempre fazer um parágrafo onde está o fumus boniuris e um parágrafo de onde está o periculum in mora, tá? E para isso, vocês vão utilizar sempre dois artigos diferentes. Um do Código de Defesa do Consumidor, se for CDC. Se for uma relação de consumo, porque uma tutela você não vai pedir só em CDC, você pode pedir tutela em N situações. Por exemplo, entrei com um processo requerendo medicamento contestado. Tem aqui relação consumerista? Evidentemente que não, mas eu posso pedir antecipação dos efeitos da tutela? Posso pedir para receber o medicamento no início do processo? Posso, porque eu consigo esperar 2 anos para receber, vou morrer se eu esperar. Entenderam? Então, não necessariamente vai ter uma relação consumerista. No nosso caso, nós temos. Então, vocês utilizariam o primeiro artigo do CDC, que é o artigo 84, parágrafo 3º, lá que fala da antecipação de tutela, da tutela antecipada no Código de Defesa do Consumidor. E também vocês vão utilizar o do Código de Processo Civil, que é o artigo 300 do Código de Processo Civil. Esses dois devem estar presentes em se tratando de CDC. Se não for CDC, vocês vão utilizar só o artigo 300 do Código de Processo Civil, já está suficiente. Lembrando de sempre justificar em relação aos dois requisitos, periculum in mora e fumus boniuris, ok? Muito bem. Na sequência, vocês abririam o subtópico dentro do direito da inversão do ônus da prova. Aí a gente entra numa celeuma aqui. Vamos lá. Professora, para que eu vou pedir inversão do ônus da prova, inverter o ônus probante, inverter a obrigação de comprovar, de provar, se o meu cliente tem o recibo? Então, ele já tem a prova. Para que eu vou pedir essa inversão, se eu tenho aquele documento? Pessoal, entendam o seguinte. Cabeça de juiz e barriga de grávida, a gente nunca sabe o que tem dentro. Então, você tem que entender que, ao longo do processo, muita coisa pode acontecer. E se você não pediu a inversão do ônus da prova, você levou o seu cliente a prejuízo. E essa responsabilidade é sua. Você vai carregar isso na hora de dormir, na hora de pôr a cabeça no travesseiro. Putz, não pedi. Se eu tivesse pedido... Então, imaginem a seguinte situação. Nesse nosso caso, nós temos aí um comprovante. Muito bem. Mas vocês já ouviram falar em reconvenção? Ou pedido contraposto? Reconvenção, nós temos na justiça comum. Pedido contraposto, nós temos no juizado especial. Mas eles têm a mesma finalidade. A gente vai ver sobre eles muito no segundo semestre, tá? Mas é só para poder ilustrar para vocês o porquê que seria importante de requerer essa inversão do ônus. Imaginem que você tem... a sua cliente, a Juliana, ela tem o comprovante de pagamento... Mas nesse contrato, é um contrato de prestações. E você está entrando na justiça relacionado à prestação número 5. Eles te negativaram da prestação número 5, só que você pagou a prestação número 5. E você tem os documentos da prestação número 5, o recibo. Vamos supor, tá? Aí imaginem o seguinte, a parte ré sabe disso, que errou. Ela olhou no sistema dela e errou. Aí ela pensa o seguinte, mas já que nós estamos falando do contrato X, eu vou aproveitar o mesmo processo para cobrá-la a parcela número 2 e 3 que ela não pagou. Só que você pagou a 2 e a 3, mas da 2 e da 3 você não tem recibo. Você só tinha recibo da 5.
Você não guardou da 2 e da 3. Aí o que ela vai fazer no processo? Vai puxar o seu tapete. Ao fazer a contestação, ela pode realizar essa reconvenção junto com a contestação. Ou, se for juizado, a contestação junto com esse pedido contraposto. Falar para o juiz, nós temos aqui as mesmas partes, no caso Juliana versus Transportes SA, e o mesmo contrato, que é o mesmo objeto do processo. Eu entendo que realmente eu falhei na prestação número 5, mas eu vou aproveitar e agora eu vou retornar, vou fazer um contragolpe e vou cobrar os valores das parcelas número 2 e número 3. E se você não pediu a inversão do ônus? Como que você vai mostrar o comprovante se o seu cliente acaba de te dizer que não tem? Vocês entenderam? Então, quando vocês requerem esse pedido de inversão do ônus da prova lá no início, você já se garante o seu cliente. Ou seja, tá bom, você tá falando que eu estou devendo a parcela número 2 e número 3. Então, comprove você que eu tô devendo. Aonde tá falando isso que eu tô devendo? E aí o ônus de comprovar vai incumbir a ele. E aí não basta um boleto, não quer dizer nada. Que vocês vão aprender isso um pouco mais pra frente, tá? Então, por isso é muito importante, ainda que a questão fale que você tem provas em mãos, tá? Que ao longo do processo pode acontecer um monte de coisa que vocês não estavam esperando. Pode ser que o processo não siga uma sequência natural, uma sequência mais provável. Pode ser que a parte contrária puxe o seu tapete. E aí, na hora que ela faz isso, ela te pegou de calça curta. E aí é a questão da ingenuidade. Quer dizer, eu segui tanto a lei, eu tinha prova, não havia necessidade de pedir, que eu esqueci que isso poderia vir a me acontecer no meio do processo. Então, para evitar, você garantir o seu cliente a essa necessidade, tá? Então, por precaução. Então, essa inversão do ônus da prova seria pontuado e todas as questões que trouxerem CDC, pessoal, podem colocar a inversão do ônus da prova, porque isso foi uma conquista do consumidor, tá? Foi uma das maiores conquistas, foi essa possibilidade de inversão do ônus, tendo em vista a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. Então, não deixem de pedir, porque ele é sempre pontuado e bem pontuado, tá? Então, explicado sobre isso, a gente já sabia o que era inversão do ônus, já tínhamos falado sobre isso, mas valeu a pena esse parênteses relacionado à prática forense mesmo, que vocês não vão ver isso em questões, em peças e tudo mais, vocês vão ver isso no dia a dia, na prática de vocês. Então, antes eu já ensinar como que isso pode vir, do que você ser pego de surpresa. Pelo menos quem estudou comigo não vai ser pego de surpresa. Fechado? Muito bem. Continuando, aí explicamos sobre a inversão do ônus, entramos em outro subcapítulo que vocês poderiam ter titularizado como uma obrigação de fazer ou como inexistência de débito. Eu coloquei duas opções, mas vocês poderiam ter criado um título para vocês. Aqui no caso, o que eu tô querendo é a retirada do nome. Que o juiz declare que o débito não existe e que ele, consequentemente, retire o nome dos órgãos de proteção ao crédito, no nosso caso aqui, Serasa, tá? Então, não era tão somente o pedido de dano moral. Eu tenho que também embasar o meu pedido de retirada do nome desse órgão de proteção ao crédito. Então, o juiz, ele dá uma sentença declaratória. Lembre-se, pessoal, que a sentença ela pode ser declaratória, constitutiva ou condenatória. Vocês lembram sobre esses assuntos? A gente tem uma declaratória quando o juiz ele vai modificar uma relação jurídica. No nosso caso aqui, ele vai modificar, não vai? Antigamente eu estava com o nome negativado, agora não estarei mais. Quer dizer, o débito não existe, então eu não posso estar negativada por um débito que não existe. Enquanto que o pedido de dano moral, a sentença vai ser uma sentença condenatória. Então, por isso que você pede a condenação do réu, né? Que o juiz vai dar uma sentença condenatória no valor lá de X reais. Mas a retirada do nome, ela é uma sentença que é uma sentença declaratória. Fechado? Ótimo, depois dei uma estudadinha nisso, qualquer coisa. Nos vídeos de teoria geral do processo, que eu gravei pro terceiro período, eu acho que quando fala... É algum vídeo de ação, tá lá no YouTube. Eu tô falando basicamente só sobre isso. Sentença declaratória, sentença constitutiva, sentença condenatória. Se alguém não lembra, tem alguma dúvida, dá uma escavunchada lá que vocês vão achar e vão recordar mais ou menos o que é cada coisa, tá? Mas aqui eu quero que o juiz declare que o débito não existe,
consequentemente retire o nome do Serasa. Então, esse é o nosso primeiro subtítulo sobre o direito material propriamente dito, né? Então, quais artigos que nós utilizaríamos aqui? Primeiro, um do Código Civil, e lá no material tá como Código de Processo Civil, tá? Não é. O Código Civil foi um erro de digitação, que é o artigo 497, que fala da obrigação de fazer, a obrigação de realizar uma prestação de fazer, tá? E em relação ao Código de Defesa do Consumidor, o artigo 43, parágrafo 3º, deixa eu ver. Parágrafo 3º, artigo 43, parágrafo 3º, ele fala o seguinte, que o consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus cadastros, poderá exigir a sua correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias, comunicar a alteração dos seus destinatários das informações corretas. O que fala o artigo 43? Tá falando que quando foi realizado o pagamento, não, no nosso caso aqui, né, ocorreu a negativação. Eu vi que meu nome está negativado, eu quero essa correção, requeri essa correção não foi feita. E o Código de Defesa do Consumidor fala que deve ser feita. Então, olha o que fala o parágrafo. Direito do consumidor, sempre que encontrar inexatidão no seu cadastro, tem uma inexatidão aqui, poderá exigir a sua imediata correção. Normalmente, a gente pede isso com carta com aviso de recebimento ou reclamação no saque, né? A gente informa a empresa que, olha, meu nome está negativado, e a gente tenta realizar isso pelas vias administrativas, até mesmo para ter uma prova já pré-constituída de que eu tentei realizar aquilo de forma amigável e não consegui. Devendo o arquivista, no prazo de 5 dias, comunicar a alteração dessas informações que estão incorretas. Isso não foi feito, tanto é que o nome dela se manteve negativado, tá? E uma súmula muito importante sobre a negativação é a súmula 548 do STJ. Pessoal, OAB pontua muito súmula. Quando tem súmula, a súmula vai ser a coisa mais pontuada, mais do que todos os outros artigos. Nesse caso, a gente tinha uma súmula que cairia como uma luva na nossa questão, né? Que fala sobre cadastro de inadimplentes. Lá fala o seguinte: incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Então, o que fala aqui? Ela efetuou o pagamento naquela época. O nome dela tinha que ter sido retirado em 5 dias úteis e não foi. Por isso ela está ajuizando a ação. Ela está falando, juiz, olha, de acordo com a súmula do STJ, ao eu efetuar o pagamento, o meu nome deveria ter saído do Serasa no prazo de 5 dias úteis e não saiu. Então, embasado nesse entendimento jurisprudencial e nesse entendimento já simulado pelo STJ, eu estou requerendo aqui para Vossa Excelência que faça essa retirada. Entenderam? Então, aqui existe uma súmula que trata sobre o assunto da Juliana, que é o seu assunto. Então, vocês vão ver que isso, muitas das vezes, a partir de agora, vocês vão ver que existem súmulas que dizem respeito diretamente a esses problemas. Então, sempre que tiver CDC, negativação indevida, lembrem-se da súmula 548 do STJ, que é uma súmula importantíssima. Isso, na vida real, vocês vão utilizar muito, tá? Sempre que um cliente procurar vocês, e isso vai acontecer muito também por causa da pandemia agora. Muita gente que não está conseguindo efetuar pagamentos, que mais para frente será negativado e vai ter um descontrole. Então, vocês vão utilizar bastante isso. Então, fiquem atentos. As súmulas são muito importantes. Sempre que tiver uma assim que brilha, eu vou falar para vocês, ó, essa tem que ter, porque essa ia ser povoada, tá? Agora, professor, entendi que o juiz ele vai declarar que o débito não existe, que vai retirar o nome dela do Serasa, porque ela efetuou o pagamento daquela dívida, ela não podia estar negativada. Mas eu posso pedir repetição de indébito? Alguns alunos me questionaram isso. Primeiro, o que é a repetição de indébito, né? Entenda o seguinte, a ação de repetição de indébito, que aí seria mais um nome, ela tem uma finalidade, que é a devolução do valor que foi pago de forma indevida. Então, se tivesse uma repetição de débito aqui, o nome da sua ação se chamaria, se fosse aquela que a gente usa no meio forense, ação declaratória de inexistência de débito, combinado com repetição de débito, combinado com o pedido de indenização de danos morais, com o pedido de tutela antecipada. Um monstro de nome.
ou ações separadas. Uma ação declaratória, uma ação de repetição de débito, uma ação de danos morais. Vocês optariam isso na vida real, mas na prova vocês colocariam tudo numa ação só. Então, o que visa essa repetição de débito? Receber um valor que foi pago indevidamente. Então, imaginem assim, eu devia o valor de R$ 1.500 e foi me cobrado 1.800, mas na verdade eu devo 1.500 do cartão de crédito e o banco me cobrou 1.800. Comprei um computador nesse comércio eletrônico e foram me cobrar no meu cartão de crédito R$ 1.800, mas na verdade era R$ 1.500. Nesse caso, eu vou pedir a repetição em débito do valor excedente, ou seja, dos R$ 300 a mais que eu paguei. E aí nós temos, pessoal, duas modalidades de repetição de débito. Nós temos a repetição de débito simples e a repetição de débito que é em dobro. A repetição de débito simples, ela é a mais comum, que é a mera restituição do valor, ou seja, a devolução daqueles R$ 300, tá? É a forma mais comum. Ou paguei, isso vem acontecendo muito com relação de taxinhas, taxas de financiamento de veículo, que a gente pagou a mais, por exemplo, quem financia um determinado veículo, há alguns anos atrás pagaram algumas taxas que não poderia ter cobrado, agora eu não me lembro os nomes dessas taxas. Quem tiver curiosidade pode me chamar depois que eu mando para vocês, que a gente fez muitas ações sobre isso na época. E aí o juiz, ele devolvia, mas ele devolvia o valor simples. Então é a forma mais comum. Ele devolve aquele valor que eu paguei a mais na modalidade simples, tá? Mera restituição. Agora, a repetição em dobro, ela é a restituição do valor acrescida do mesmo montante, em caráter indenizatório. Então, seria 300 mais 300, seriam R$ 600. Isso acontece quando o credor realizar uma cobrança de uma dívida que já foi paga. Aqui não teve esse caso, ela já não tinha pago a dívida e ela foi cobrada de novo. Foi, não foi? Então, quando há isso, quando o credor ele realiza uma cobrança por uma dívida que já foi paga, a repetição de débito ela não é simples. A repetição de débito ela é em dobro, por conta dessa questão indenizatória, por conta da questão da má-fé do credor em realizar essa cobrança indevida, tá? Sendo que eu já tinha efetuado aquele pagamento. Então, imaginem, eu paguei lá R$ 50, mês que vem me ligam me cobrando, falando que eu não paguei meu plano de telefone de R$ 50, sendo que eu já paguei. Isso enseja em repetição de débito? Sim, se eu conseguir comprovar para o juiz que existiu má-fé por parte do credor, tá? E isso acontece no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 42, parágrafo único do CDC. Então, vocês deem uma lida no 42, no parágrafo único do CDC, que vocês vão ver que há a possibilidade dessa repetição de débito no caso de uma cobrança que seja uma cobrança indevida, tá? Uma cobrança em duplicidade. Aí é possível que você receba o valor duas vezes. Então, no nosso caso aqui, eu não me lembro, eu acho que a questão não falou, né, quanto ela pagou. Mas imaginem que a questão te falou que ela pagou R$ 300 e ela foi cobrada novamente pelos mesmos R$ 300. Qual seria o valor que vocês requereriam, então, de repetição de débito neste caso? Que está cobrando o mesmo valor. Seria R$ 300 mais R$ 300, R$ 600, repetição de débito. A devolução simples do valor que eles estão te cobrando novamente, mais o mesmo montante duplicado para fins de indenização, tá? Diferentemente quando ocorre a restituição simples, principalmente quando a cobrança de um valor a mais. Então, se era para eu pagar 1.500, me cobraram 1.800, a devolução ela vai ser a devolução daquele valor excedente, tá? Não é o nosso caso aqui. No nosso caso, eles estão cobrando tudo de novo. Então, aí a repetição de débito é do valor original. 300, que era o valor original, mais 300, tá? Então, repetição de débito em dobro, ok? Então, pode ser simples ou em dobro. Então, pessoal, na nossa peça, o pedido de repetição de débito não seria cabível porque a questão não falou para pedir. Se a questão tivesse falado assim, aí a Juliana lhe procura na qualidade de advogado para tomar as medidas judiciais cabíveis. Ponto. Jogou assim para você. Aí você falaria. Aí você seria pontuado. Como a questão foi muito direta e objetiva, falou que quer retirada de nome e dano moral, bastava você falar sobre a retirada do nome, que é uma declaratória, e a condenação em danos morais. Não seria pontuada a repetição de débito. Mas agora que a gente já aprendeu, quer dizer que eu posso cobrar isso em eventuais
peças pra frente de vocês, tá? Eu sempre gosto de dar a peça e deixar vocês fazerem, vocês errarem. Aí depois a gente corrige e eu já dou a matéria nova, pra que vocês não errem mais, tá? Mas dessa vez eu fiz diferente, já passei sobre o que é repetição de indébito antes, pra vocês tomarem conhecimento sobre o assunto. Fechado? Muito bem. Então, nessa peça não haveria necessidade. Professora, quis colocar, quis deixar completinha, tem problema? Não, pode manter assim, para a pasta de vocês, que acho que vai ser digital, né, nesse período de pandemia. Então, vocês podem deixar ela bem completinha ou sem a repetição de indébito, porque a questão foi direta nesse assunto, tá? E o último capítulo de direito de vocês, que vocês já estão carecas de saber, é sobre o dano moral. Então, vocês falariam que o porquê que ensejou o dano moral e quais são os artigos que vocês utilizariam. Artigo 186927 do Código de Processo, do Código Civil. Tô com o CPC na cabeça. Como é que faz, gente? Acho que eu gravei muita aula de TGP, eu fiquei CPC e ficou. 186927 do Código Civil. Gente, observação aqui. Não adianta fazer de João sem braço pra cima de mim. Que eu já passei por isso todos os anos, faz 5 anos que eu dou aula de prática civil, faz 5 anos que algum aluno faz isso. O 927 fala o seguinte, deixa eu pegar ele aqui. O 927 ele fala assim, ó, aquele que por ato ilícito, aí vem entre parênteses no artigo assim, ó, artigos 186 e 187, fecha parênteses, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E aí a pessoa só usou o 927. O que vem entre parênteses no 927? 186 e 187. 186 e 187. Mas ele não falou do 186. Ele só transcreveu o 927 e por ele ter transcrito, evidentemente que o 186 estava ali dentro. Pessoal, isso não é justificativa. Isso não é fundamentação de artigo, tá? Ele tá em parênteses porque o artigo trouxe ele lá como parênteses. Mas você tem que utilizar um 186, escrever sobre um 186 e falar sobre o 186, tá? Ótimo. Agora, do pedido. Levando em consideração que eu estou corrigindo como sendo juizado especial, como sendo GESP, vocês viram aí no material de vocês, quer dizer que eu não vou requerer pedido de assistência gratuita, nem condenação em custas, porque isso não seria pertinente nesse momento em primeira instância. Isso é pertinente quando eu fizer um recurso da sentença que é chamado recurso nominado. Aí esse recurso nominado vai para a turma recursal, que é a segunda instância, e aí lá sim, tá? Aqui não. Então, primeira coisa, vocês pediriam a antecipação dos efeitos da tutela para retirada do nome da autora do Serasa, né? Então, o primeiro pedido mais urgente é o pedido de tutela. Normalmente, na vida real, a gente coloca isso até em negrito. Quando tem tutela, eu até coloco em cima urgente, passo um vermelho para o juiz ver que existe ali um pedido de tutela, um pedido de urgência, tá? Na sequência, julgar procedente a presente demanda para manter o nome da Juliana retirada do Serasa, então que não retorne o nome, então que prevaleça os efeitos da tutela quando da sentença, levando em consideração que eu imagino que o juiz vai conceder, que eu estou defendendo a minha cliente, e também a condenação em danos morais no valor de 30 mil, né? Acho que a questão falou quanto que era, então eu não posso inventar, se eu falei 30 é 30, não é 20. A inversão do ônus da prova, já expliquei porque que é pertinente o pedido aqui. A citação do réu para comparecer em audiência de conciliação no juizado. Como a audiência de conciliação ela é obrigatória, eu não tenho necessidade de falar, tenho interesse na autocomposição, porque você já falou isso quando a citação para comparecer na conciliação. Então, você já falou pro examinador, eu sei que tem uma conciliação, tá? E protesto por provas, aqui a gente tem uma específica que é a prova documental, que a gente tem aqui um recibo. Valor da causa é tão somente o valor do dano moral, 30 mil reais. Professora, teve a repetição de indébito, eu pedi a repetição de indébito, a questão não te deu valores. Então, você colocaria só 30 mil, tá? Agora, se eu te dei valores e era cabível a repetição de indébito, em dobro, por exemplo, como é o caso da defesa do consumidor, vocês iriam somar os 30 mil mais o valor da repetição de débito. Então, se era 200, que ela foi cobrada indevidamente, 200 vezes 200, 400. Então, sua peça teria como valor da causa 30.400 reais. Entenderam? Lembrando sempre, pessoal, de colocar o valor da causa por extenso entre parênteses, tá? Para evitar
rasura de alguns advogados que agem de má fé, ou da própria parte, tá bom? Então sempre coloquem entre parênteses. Pessoal, no mais é isso. Sobre novidades relacionadas à peça em relação a títulos e subtítulos, a gente não tem mais inovações. Então, vocês não vão ter mais surpresas, tipo, agora surgiu mais um novo título que eu vou ter que colocar, que eu vou ter que decorar, que existe agora mais 2 artigos que eu tenho que pôr. Não, acabou. Essa peça que eu passei para vocês, ela é uma peça bem extensa, porque tem tudo. Tem tutela, tem inversão do ônus, tem comprovação de relação de consumo, tem dano moral, tem a declaratória de inexistência de débito que é retirada do nome do Serasa. Então tem muitos assuntos. Não é sempre que uma peça tem esse tanto de coisa, tá? Então, essa peça, ela tá bem completa. Mais completa ainda se você requereu repetição de intérprete, tá? Então, a gente não vai ter nenhuma outra novidade de títulos diferentes. A gente termina com essa questão da tutela. E aí, vocês precisam ficar atentos agora, nas próximas peças, se vai haver possibilidade de pedido de tutela. Porque aí, se houver, eu vou pontuar, vou passar a pontuar a partir de agora. Entenderam? Muito bem. Pessoal, então na próxima peça que eu vou passar para vocês, eu vou fazer a correção individual. Eu vi que isso gerou bastante resultado positivo. Eu vi que uma galera estava cagando para isso. Mas eu vi que uma outra galera também gostou bastante. Super conversou comigo nos comentários privados. E a gente conseguiu, acho que, avançar ainda um pouco mais para aquelas pessoas que estavam um pouco mais interessadas. Então, em atenção a essas pessoas que estão levando extremamente a sério a nossa matéria, eu vou realizar essas correções da próxima peça individual também, assim como foi na última, tá? Então, ainda que você não esteja acompanhando muito, eu sei que tem muita gente que está trabalhando, está cansado, o próprio assunto de Covid o tempo inteiro na cabeça da gente cansa a gente, eu evito ficar falando disso, eu evito pôr em noticiário, pra mim, sabe? Tô levando a minha vida e tô me afastando dessa situação, porque deixa a gente realmente muito exausto. A cabeça da gente fica muito cansada. Qualquer hora que você liga na TV aberta é sobre esse assunto. Então, assim, evita também um pouco isso, porque isso dá um start na questão da ansiedade. Então, evita, faça outra coisa, assista um filme, assista um seriado, alguma coisa, e para um pouco de ver isso, sabe? Cheguei nessa conclusão. Quanto mais a gente vê, mais bitolado a gente fica, né? Então, para evitar, eu sei que tem essa correria do serviço, essa questão do corona, que deixa muita gente também aflito, e aí a gente também fica aflito sem saber quando a gente vai voltar, quando que as coisas vão voltar à normalidade. Então, eu sei que isso tudo influi na questão da preparação de vocês, pelo menos na minha matéria, não tô falando de todos, mas tentem, de toda forma, levar da forma mais disciplinada possível, tá? Para que vocês possam aprender bastante sobre prática civil, que é muito importante. Quem acaba de se formar, pessoal, e isso é uma realidade, começa a advogar na área civil, que é o mais comum. Consumidor é uma coisa que tem a rodo, consumidor e direito de família. Então não deixem de aprender agora, porque a gente não vai voltar nisso mais. Segundo semestre a gente vai falar de resposta do réu, a gente vai ficar em contestação, reconvenção, pedido contraposto. Então não deixem de aproveitar. O benefício de vocês estarem em casa é que vocês podem assistir o vídeo de correção a qualquer momento, né? Assistir mais de uma vez, pausar o vídeo, não entende, volta, me pergunta, eu vou responder, vocês sabem que eu respondo em tempo hábil. Então, parabéns para essas pessoas que já estão assim, né, desde o início, que estão levando essa situação muito a sério do EAD, do ensino à distância, e para aquelas pessoas que ainda estão com um pouco de dificuldade, por N fatores, dê um jeitinho de poder pegar um pouquinho mais firme nessa situação. Vocês vão ver que vocês vão aprender muito, tá bom? No mais, pessoal, espero que vocês fiquem super bem. Tô morrendo de saudade, como sempre. Espero que a gente volte logo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.